Estamos a mais de um século após a última crise do Império, que foi retratada na temporada anterior, e neste momento uma nova crise é revelada e enfrentada não só pela fundação original, mas também por outras peças fundamentais, que procuram instalar uma segunda fundação que seria uma segunda linha de enfrentamento dos vindouros anos de barbárie em que toda a galáxia está prestes a mergulhar. Este é o 6º episódio da segunda temporada da série Fundação da Apple TV+, que traz em seu centro inspirações nas obras de mesmo título do nosso incrível Isaac Asimov. Este episódio possui um título interessante, chamado Por que Deus Fez o Vinho, e é interessante porque propõe que o presente episódio traz em si respostas reveladoras, sabe? Como aquele ditado popular que afirma que o vinho entra e a verdade sai. Mas talvez estas revelações aqui fiquem apenas na promessa por enquanto. Não que não tenhamos aqui revelações, porque sim, elas estão presentes, porém não em relação à trama principal, mas sim revelações sobre a história de fundo do nosso segundo personagem favorito aqui no canal, o Harry Seldon. A história de fundo apresentada mostra um indivíduo peculiar desde a sua infância, revela uma forte ligação com o estudo e especialmente com a matemática. No pouco apresentado também percebemos que a sua família não sabia lidar muito bem com os seus talentos, com as suas peculiaridades, e que mesmo na sua idade adulta, tais peculiaridades o tornavam de difícil convivência em especial para com os interesses do próprio império. E nesse contexto, descobrir sobre a evolução da sua descoberta da psicohistória e sobre a sua vida afetiva foi interessante. Também para poder humanizar e aprofundar ainda mais o personagem. Claro que algo completamente diferente do personagem original nos livros. Feliz e infelizmente, mas existem sim muitos traços positivos na adaptação, e estes traços positivos são todos muito bem explorados neste episódio aqui. Destaque ainda para a sequência dos Pastores Lunares. A ideia de um planeta que compartilha sua atmosfera com sua lua é mirabolante demais, porém interessante em se ver. Ver em especial como os animais pastores se comportavam migrando entre estes dois astros. E são tais detalhes no cenário que dão um sabor a mais à ficção. E neste ponto este seriado tem acertado fortemente. Tem sido muito delicioso de assistir. E ainda em relação a este núcleo em particular, nós acompanhamos a personagem Gal a receber uma proposta da líder dos mentalistas, a Tellen Bond. A proposta parece tentadora, visto que forneceria a Gal as habilidades necessárias para que no futuro ela pudesse salvar a vida de sua filha, Salvo Hardin, para que o futuro da personagem fosse diferente daquele que ela tinha tido na visão anterior, nos episódios anteriores. Entretanto, a contraparte deste acordo é que Gal precisaria seguir junto com os mentalistas, livrando-se da presença do Harry Seldon. As cenas destes personagens, mais particularmente da Gal Dornick, da Salvo Hardin e da própria líder dos mentalistas, não são boas. Diante das câmeras, elas fazem expressões faciais caricatas, diversas, bem estranhas, que contrastam demais com o resto do ambiente ao redor. E eu tenho parado muito para pensar sobre a minha opinião em relação a estas personagens em particular. E eu tenho sim tentado fazer o exercício de entender que é uma adaptação, que claro, obviamente, as personagens vão ser diferentes dos personagens no livro, mas não é este o ponto. O ponto é que realmente não tem sido bom, tem incomodado. Mas eu também confesso que em relação aos episódios anteriores, inclusive em relação à temporada anterior do seriado, houve um largo, e um bom desenvolvimento das personagens. Então, houve sim alguma melhora e eu espero que continue melhorando. No momento ainda não está nem mediano, mas isso é muito a minha opinião, tá? Eu já conversei com outras pessoas que têm adorado, que gostam bastante do núcleo representado por estas personagens, mas para mim ainda está muito distante. Tem ficado tão caricato que algumas vezes é até cômico. Enfim, voltando ao episódio. Sendo bem sincero, eu ainda não consegui entender o objetivo da produção neste ponto em particular, uma vez que a queda da qualidade na história e interpretação é gritante, mas claro, como todo o resto, tem valido muito a pena. Eu sigo fazendo vista grossa e seguindo adiante, acompanhando o seriado.
despair, death, destruction. No núcleo do Império nós temos a interessante cena em que o irmão Dia anuncia para o seu povo não só o seu casamento, mas com a rainha Sareth, né? Mas também o fim da dinastia genética dos clones. A cena fica mais interessante porque a rainha Sareth, a contragosto do irmão Dia, faz um anúncio de submissão do seu governo, né, à vontade popular. O que parece bastante estranho para todos os presentes, inclusive para os presentes representados pelo Império, né, irmão Dia, Crepúsculo e Alvorada. E para nós também soa bastante estranho, destoante do contexto, mas revela que este casamento só vai acelerar ainda mais a crise já experienciada por dentro do Império. O personagem Robert Mello, aquele personagem fanfarrão desta temporada, volta a aparecer neste episódio, sendo revelado o destino da sua viagem, mas não para Trantor, mas sim para uma espécie de nave-mãe em que se concentram um enxame de pessoas com modificações genéticas do tipo navegadores espaciais. Aquela espécie humana geneticamente modificada que é capaz de permanecer consciente durante as viagens de dobra espacial. Ou seja, são aquelas pessoas que são responsáveis pelas viagens de dobra realizadas pela tecnologia presente nas naves do Império. Um parênteses neste ponto para lembrar-nos que a Fundação foi capaz de desenvolver uma nave de dobra que é independente destes mesmos mecanismos do Império, o que certamente também representa uma ameaça, né, da Fundação para o Império, visto que isso representa uma marcante superioridade tecnológica. Por fim, no último núcleo, nós acompanhamos o irmão Constant e o Poli Verisov chegando a Trantor, a capital do Império, com seus gigantescos espaçoportos e seus anéis planetários super tecnológicos. E ali tudo gigantesco e propositadamente posicionado para gerar uma impressão positiva sobre a força do Império. Os dois personagens tinham por objetivo abrir um canal diplomático com o Império, entretanto eles não são exatamente bem recebidos, sendo na verdade levados sob custódia, não podendo sequer deixar aquele planeta capital, pelo menos não em posse de suas próprias vidas. Bom pessoal, e é isso, este último episódio, né, este episódio número 6, ele foi bastante interessante, rico em detalhes, mas principalmente em seus cenários, em inventividades tecnológicas, e eu gostei bastante porque foi um episódio que deixou a imaginação correr solta em relação aos detalhes nos cenários. O Harry Seldon se encontra num momento crítico, né, da sua vida dentro do episódio, dentro do seriado. Eu gostei bastante dele ser confrontado com a própria morte e ali nesse momento a história da sua vida, né, passar diante dos seus olhos e isso servir pra gente como gancho de flashback, né, como um gancho que levou pro flashback. Então a gente está entendendo, acompanhando a história pregressa passada dele nesse momento em que ele enfrenta, né, esse momento delicado de vida ou morte. E, bom, é isso. Eu deixo aqui embaixo nos comentários o espaço para que vocês também possam se manifestar. Nos vemos muito, muito em breve. Fiquem todos bem. Tchau.